pai foi nascido em São Bento do Sul, na estrada Dona Francisca, tem lá uma colônia até hoje, chama-se Colônia dos Cantores, e ele veio para cá mais ou menos em 1920, ele e um irmão dele, o tio Max Zimmer, que tinha depois uma fábrica de carroças, conserto, ferraria, aí na rua Paula Pereira. E minha mãe também veio de São Bento, mas da região de Lençol, que é um pouquinho para cá de Oxford, mas São Bento. Então vieram, casaram aqui em 1924, por sinal o casamento deles, 16 de junho de 24, foi na capelinha, na capela de Santa Cruz, lá em cima, né, no alto do ginásio de Santa Cruz. E naquele mesmo dia casaram meus pais, Abraão Mussi, Dona Nura, e Arthur Burgat e Dona Verônica. Dizem que foi assim um tropel de carroças e cavalos e coisa, morro acima, muito enfeite nos cavalos, nas carroças, assim como. O fato é que casaram em 24 e meu pai tinha um carretão para puxar erva mate. Ele puxava erva mate basicamente de Colônia Vieira, hoje Major Vieira, com um carretão de 6 cavalos. Um dia era para ir daqui da cidade até lá e carregar, e no outro dia para voltar. Trazia mais ou menos uma base de 38 sacos de 60 quilos de erva, que era entregue para a empresa Comércio e Indústria H. Jordan, uma empresa de matriz em Joinville, com filial em vários lugares, inclusive em Canoinhas. Era atacadista de erva mate e depois comércio geral também. Essa firma se estabeleceu onde é a Cicol hoje, na rua Fernando Campos, com Getúlio Vargas, por volta de 1920. E foi atacadista e tocou aí as atividades até mais ou menos, eu calculo, 1980, 80 e pouco, mais ou menos. Bom, meus pais então, eu nasci na rua hoje, Fernando Campos, mas na época era a rua 6 de dezembro, chamava-se 6 de dezembro, que hoje é Fernando Campos. Por que 6 de dezembro? Porque o município de Canoinhas ele foi criado em 12 de setembro de 1911, mas a instalação do município só ocorreu 6 de dezembro. E aí deram o nome dessa rua, de frente à igreja, Fernando Campos, como Rua 6 de Dezembro. Eu nasci nessa rua e com um ano meus pais se mudaram para a Rua 12 de Setembro, uma quadra para baixo, mais ou menos em frente de onde é hoje o Registro Civil. Mas ali então eu vivi de um ano até 26, com 26 casei, depois fui morar em outra casa, perto da Unimed, lá em cima, né? Fiz uma casa lá e tal, que eu casei em 4 de fevereiro de 61. Minha namorada, minha noiva, minha esposa por 54 anos, era Hermínia Moreski de Lima. Ela era natural do Rio dos Poços. O pai dela veio de São José dos Pinhais, seu Antônio Moreski, veio de São José dos Pinhais e foi funcionário da empresa Zaniolo, Indústria de Madeira Zaniolo, no Rio dos Poços, não me lembro se 20 ou 25 anos, por aí, que o Zaniolo na época se instalou em 24 no Rio dos Poços, vindo o pessoal de São José dos Pinhais. Mas foi uma empresa que cresceu muito, muita madeira. Tinham 3 serrarias, uma laminadora lá, isso no meu tempo, 400 casas de empregado, tudo de madeira, na beira da estrada Dona Francisca, que ia para Porto União, ali no Rio dos Poços. O fato é que o sogro, então, trabalhou muito tempo para o Zaniolo, para a empresa Zaniolo, que era a maior empresa madeireira de Canoinhas e região maior. E depois ele se estabeleceu com um comércio próprio, também lá no Rio dos Poços e tal, foi quando a gente se conheceu e tal. E até conheci a Hermínia pouco tempo antes do casamento, eu conheci ela em
59 e casamos em 61, né? Mas tudo bem, o fato é que, como é que eu vou lhe dizer, Dinei? Então meus pais daí se mudaram para a rua 12 de setembro e lá continuaram aquela vida simples da época. Eu sou nascido em 35, mas eu tive 4 irmãos mais velhos, um pouco mais velhos e um mais novo, eram 6 filhos. E lutando com o meu pai com um transporte de carretão de erva mate e tal. Minha mãe tinha vaca de leite, como vizinhos dali também tinham vacas de leite que eram levadas para pastagem lá onde no Rio Água Verde, onde é o barreiro do Proust, né? Lá era o nosso gramado, era o nosso campo de esporte e tudo. E as vacas de leite nossa e dos vizinhos eram levadas para lá de manhã, buscadas de tarde. E então, porco no chiqueiro, até vir a proibição lá por 44, época da Segunda Guerra, daí proibiram ter porco em chiqueiro na cidade. Tinha que ser da água para lá. No caso, meu tio Max Ranke, ele morava ali pertinho da Bebidas Globo, hoje, e ali passava um arroio que daí caía no rio Água Verde. E então, primeiro, meu tio fez um chiqueiro do outro lado desse arroio. O fato que tinha que ser além da água, não podia ser para cá. Mas a vida era essa, eram galinhas caipiras, galinhas caseiras, vaca de leite, porco no chiqueiro, uma vida bastante típica e tal. O senhor passou a sua infância aqui no centro, né? Então, passei ali. Qual que é a sua lembrança mais longínqua de como era aqui? A sua lembrança de infância? Bom, não havia carros, nós morávamos perto da cidade, porque a rua 12 de setembro era uma rua bem pacata e tal, ainda é hoje, é um tanto, mas ali então eram mais carroças e vacas de leite, gente de a cavalo, e brincar de o faroeste estava em moda nos Estados Unidos, então brincando de faroeste nesse campo da Água Verde, onde era o barreiro do Proust, sempre digo que lá nós tínhamos, era a nossa praça esporte, tinha 3 lugares para tomar banho no Rio Água Verde, Poço, Voltinha e Pedreira, eram os lugares, dependendo da idade, do tamanho de quem ia tomar banho, tinha lugar apropriado. Tinha um campinho de futebol, e brincávamos de faroeste era um mato não muito pesado, de arbustos e algumas árvores, e me lembro que tinha imbirra. Imbirra é um arbusto que a gente tira uma ponta de um galho assim e sai uma tira que não havia barbante, nem plástico, nem nada para amarrar. E nós brincávamos de faroeste e amarrávamos os prisioneiros com imbirra, então. Não, eu não estudei. Meu estudo foi o seguinte, eu estudei até o 5º ano no Sagrado. Daí eu fui para um seminário em Rio Negro e lá fiz a parte de ginásio. 3 anos lá em Rio Negro e mais 3 anos daí equivalendo mais um ano de ginásio e 2 do clássico, não era científico na época, por sinal não reconhecido, um estudo de excelente qualidade, mas não reconhecido pelo governo, né? Que eu acho assim que faltou talvez diálogo. Em janeiro de 55, fomos servir no Rio de Janeiro. Naquele tempo os PS o Exército convocava recrutas para ir servir na PE no Rio de Janeiro. Eu me lembro que nós fomos mais ou menos em 40, aqui de Canoinhas, de Major Vieira, de Papanduva, Três Barras e Bela Vista, da região aqui, mais ou menos 40. E a gente ia de trem. O maquinista aí saía de Canoinhas e ia a pedido nosso, no caso nosso, ia apitando até Marcílio Dias, para depois lá não ter que pegar outro tem ir para frente. No caso, fomos para Rio Negro, lá reuniram o pessoal de São Bento, de Curitibanos, de Lages e tal, os de Santa Catarina que iam para o Rio de Janeiro. E daí ficamos 2, 3 dias lá, em Rio Negro, no quartel. Daí dali fomos para perto de Ponta Grossa, onde juntamos com o pessoal
do Paraná, que também estavam se juntando. Ao todo foi um trem especial de mais ou menos 1.100 recrutas entre Santa Catarina e Paraná para servir no Rio de Janeiro. Um trem especial que eu não me lembro se foi 2 dias e 3 noites, ou 2 noites e 3 dias. E daí voltei para cá em fevereiro de 56. Daí ajudei um pouco no escritório de contabilidade de um vizinho, embora não conhecesse contabilidade, mas ele me explicou lá, olha, o que você tem que fazer é isso aqui, tá, papai, e fiz uns meses. E depois trabalhei na firma Jordan, onde trabalhava meu tio há 50 anos, lá no depósito de erva mate e coisas, e uns primos também trabalhavam lá. Daí trabalhei de julho até março de 57. Em 11 de março de 57, daí eu tinha prestado concurso para o banco e passado, para o Banco do Brasil, então assumi em 11 de março de 57. E esse emprego foi de 31 anos e pouco, a maior parte em Canoinhas, em mais de uma etapa, que fui trabalhar, daí trabalhei em Lages, e trabalhei em Campos Novos, e depois voltei para Canoinhas em 83, e fiquei 4 anos e meio como gerente até completar meu período de banco e aí aposentei. Eu dou muito valor para Canoinhas, um tanto é bairrismo também, porque ter nascido aqui, mas está sendo uma cidade boa para morar, dou muito valor à presença do 3º Batalhão aqui, dos bombeiros e tal, porque mudou demais. Mas a cidade teve altos e baixos de crescimento, né? Teve altos e baixos. O período inicial, que foi propriamente da madeira e da erva mate, ele se prolongou muito tempo. A Lambert se instalou em Três Barras, mas era Canoinhas, em 1911, 12, e tocou atividades até 48, 49, por aí. O problema maior que eu vejo é que a nossa madeira sempre foi mandada embora muito bruta, muito bruta. Nós fornecíamos a madeira toda para São Bento e a região, que virou um polo moveleiro de alto nível, e nós enfrentávamos aí a dificuldade de extrair madeira, derrubar pinheiros e transportar, e lamaçal de chuva, e depois vender a madeira serrada, não beneficiada, né? Não fazer móveis ou utensílios aí e tal. Acho que esse foi o maior problema. Mais ou menos é o que está acontecendo com o Brasil ainda, né? Está mandando muita mercadoria, muita produção em estado inicial. Dos prefeitos que o senhor acompanhou aí nesses últimos anos, tem algum que o senhor destaque que foi um que conseguiu dar um impulso no nosso crescimento, teve algumas políticas acertadas, ou foi um período melhor para a história de Canoinhas? Bem, hoje fala-se muito no Campos, que acabou nos deixando há pouco tempo e tal, e ele foi prefeito 10 anos, um período de 6 e um de 4. Pessoa simples e tal, mas muito correta, muito interessada e tal, enfrentou os desafios, aquela enchente de 83, acho que foi no período dele, e ele também quando construiu, o governador Amin construiu o asfalto de Porto União para Canoinhas, que eu acho que foi uma coisa boa para nós, mas chegou no perímetro urbano a incumbência de desapropriar as áreas para atravessar o perímetro urbano, que era lá da Piedade, mais ou menos até aqui na Água Verde. Daí isso coube ao prefeito para desapropriar e tal. Foi um desafio, mas ele venceu. Então, também ele criou o corpo de bombeiros, aí, que era uma necessidade, e de resto, pessoa simples e tal, mas eu acho que cumpriu em bom estilo, um estilo, digamos assim, bem aceitável, a incumbência dele como prefeito. E o que o senhor acha que tem que acontecer aí para melhorar a cidade? Para melhorar? Bom, nós temos algumas vantagens, como já falei, Canoinhas tem algumas deficiências aí, muitos jovens se formam e têm que ir embora porque não tem oportunidades, mas nós temos aí matéria-prima, ainda tem bastante, tanto de madeira, a parte de agricultura vem crescendo, como no Brasil vem crescendo aqui,
Nós temos não é bem problema, mas uma situação, nós temos muito pinos plantado em áreas que, a rigor, teriam que ser usados para a produção de alimentos, de soja, de feijão, etc., né? Mas isso são circunstâncias da época. O pinus começou a ser plantado aqui na região em 56. Três Barras estava com enormes dificuldades por causa do encerramento da Lambe, e não tinha surgido outra empresa ou outras empresas para garantir a parte econômica. Então, mas o fato é que o pinus ele vem sustentando aí as papeleiras e as indústrias de madeira. Nós temos diversas indústrias de madeira que produzem laminados, compensados e madeira de construção, tudo a partir do pinus. O potencial tem para morar, quem tem condições assim financeiras para ter sua casa, seu automóvel e tal, está sendo uma cidade boa e ainda bastante segura para se morar. Mas para desenvolver, para gerar empregos melhores, eu acho que teria que acontecer algo diferente. Porque Jaraguá do Sul foi muito tempo igual ou até menor que Canoinhas. Hoje está com 170 mil habitantes, considerada uma cidade muito rica, né? Muito rica, achou o caminho. Com as produções lá de motores e tal, indústria muito avançada, está uma cidade rica. E Canoinhas teria que acontecer alguma coisa um pouco mais para aproveitar a mão de obra formada aqui, que pudessem desenvolver aqui e tal. Mas não depende, por exemplo, só de um prefeito, é um mecanismo curioso. Porque, por exemplo, nós estamos bem mais perto do litoral de Curitiba e tal, do que Chapecó, Xanxerê e tal. No entanto, lá cresceu adoidado e aqui é a caminho mais perto do litoral, de portos e tudo, e não vai. O senhor já viveu muita coisa, já está 84 anos. Hoje, se o senhor precisasse deixar uma mensagem para a posteridade, uma mensagem que o senhor gostaria que fosse gravada para as pessoas, não só para sua família, para os seus netos, mas para toda a comunidade, que mensagem o senhor deixaria? Bom, eu deixaria uma mensagem assim de acreditar, de ter esperança e confiança de que vão melhorar, que condições, como eu disse, tá para morar, quem tem condições normais de manutenção, está sendo uma cidade boa de se morar. Não é muito longe de Curitiba, não é a parte do litoral também é acessível e tal. O que precisaria é ter um melhor padrão de vida para a comunidade aí. Que eu me lembro do interior de Canoinhas, com 80% da população morando no interior, dificuldade, distância, e hoje está invertido, 80% da população é na cidade e 20% no interior. Então já melhorou bastante. A mecanização das lavouras, a eletricidade e tal, são itens tal. Então eu deixaria uma mensagem de que a gente tem que acreditar, tem que aproveitar as boas oportunidades e apoiá-las para usar o potencial de natureza e de formação que nós temos ou podemos ter aqui na região. E a gente tem que confiar e tem que acreditar, e as coisas boas também acontecem. Na minha vida aconteceu muita coisa boa, eu acho assim, e me considero recompensado pelos esforços, pela participação que eu tive na sociedade, na comunidade. Até, se for o caso, numa outra ocasião, a gente pode falar, numa época que não havia colégio comercial, não havia universidade e tal, as lutas que a gente enfrentou e apoiou, e que é o caminho. Tem que investir em formação, em estudos, valorizar e criar meios de vida.